Eu quero ainda saudar, embora já tenha feito os meus cumprimentos hoje pela manhã, ao senador Eduardo Suplicy pelo seu aniversário e agradecer ao senador Eduardo Suplicy a sua amizade e o seu companheirismo, o convívio aqui nesta casa. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Mozarildo Cavalcante, ontem à tarde eu estive no Banco do Brasil, onde fui recebido pelo vice-presidente de agronegócio da instituição. Aliás, ex-senador da República, conviveu, tenho certeza, com Vossa Excelência aqui, o ex-senador Osmar Dias, profundo conhecedor da agricultura do nosso país. Era, sem dúvida nenhuma, uma das vozes mais avalizadas. Ele e o saudoso senador Jonas Pinheiro, era deputado, e me lembro da atuação do senador Osmar Dias, como também do senador Jonas Pinheiro, sempre defendendo esse segmento tão importante. Mas, senhor presidente, eu fui até lá para apresentar propostas que tratam da redução dos juros agrícolas. Assunto que nós, e aí eu tenho que fazer aqui na verdade, dar o mérito à senadora Ana Amélia, de que, pelo menos que eu me lembro, foi a primeira pessoa que colocou esse assunto na Comissão de Agricultura. Né? Senador também? Exato. Vossa Excelência, o senador Sérgio Souza, do Paraná. E eu já venho tratando desse assunto, senador, com o ministro da Agricultura, o ministro Mendes Ribeiro. Mas o senador Osmar Dias, paranaense, recebeu as sugestões com entusiasmo e prometeu encaminhá-las para análise da área técnica do banco. Uma das propostas, senadora Ana Amélia, senador presidente Mozarildo Cavalcante, uma das nossas propostas prevê a redução da taxa de juros para o Plano Safra 2012 e 2013 de 6,75% para 5% ao ano. Aliás, de alguma forma sinalizado na nossa audiência pública pelo representante do Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, que lá esteve. E para que isso ocorra, os bancos, na minha proposta, teriam isenção de tributos incidentes sobre as operações de créditos destinados ao setor, como o PIS, CONFIS, a contribuição sobre lucro do líquido, chamado CSLL, e imposto de renda. Aliás, o governo federal ele vem isentando de tributos alguns setores para estimular a produção. E por que não o agronegócio, responsável pela sustentação do superávit da balança comercial? Essa isenção tributária incidiria sobre o spread bancário, que é a diferença dos juros entre o que o banco paga aos seus investidores e o que cobra nos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas. E como se sabe, o spread bancário é o fator determinante para a composição dos juros. Dados da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, mostram que os impostos correspondem a 26% do spread bancário. A conta, senhor presidente, é bem simples. Ao isentar de tributos as operações sobre o crédito agrícola, e aí eu faço um parênteses, de todos os créditos hoje que existem, o valor para o crédito agrícola representa 6% do total de todos os créditos que são oferecidos à sociedade, aos segmentos produtivos do nosso país. O governo permitirá que os bancos reduzam a margem de lucro, resultando na queda das taxas do produtor. Então, essa é a ideia. O governo diminui o imposto que incide basicamente sobre o spread bancário, retirando as contribuições, o imposto de renda, COPINS, PIS, e a redução seria repassado diretamente ao produtor.
Uma outra proposta prevê igualmente isenção tributária sobre as dívidas consideradas irrecuperáveis. Essas dívidas hoje elas são colocadas ali, é como se fosse uma perda. E essa dívida, elas são tidas como prejuízo, que poderá representar, se a proposta for agasalhada, acatada, um facilitador da recuperação desses créditos. Essa medida, caso seja colocada em prática, beneficiará o governo, bancos e produtores. O governo perderá por um lado, mas ganhará do outro, pois a dívida renegociada voltará a pagar tributo, porque essa dívida hoje, ela não rende tributos, nem para o banco e nem para o país. E os bancos vão recuperar parte do que jamais receberiam, ao mesmo tempo em que o produtor terá uma redução na dívida em pelo menos 30%, dando liquidez para os seus débitos, levando o produtor a se tornar adimplente. Ao deixar o cadastro dos inadimplentes, o agricultor poderá buscar novas fontes para financiar sua produção, e assim o país seguirá produzindo, gerando riqueza e emprego no campo e na cidade. Eu espero, sinceramente, que o Banco do Brasil e o governo avaliem essas propostas com a devida atenção, para que os juros do Plano Safra 2012 e 2013, em especial, sejam compatíveis com o momento atual da nossa economia. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Caro senador Valdemir Moca, a Comissão de Agricultura, da qual Vossa Excelência faz parte, é vice-presidente, discutiu na audiência pública com representantes do Ministério da Fazenda, próprio Ministério da Agricultura, essa questão relacionada ao juro. E é fundamental, na hora que houve uma redução das taxas de juros, da taxa básica Selic, e também com o controle da inflação, que haja uma redução da taxa de juros praticada já na safra, que nós teremos o Plano Safra a ser lançado pelo ministro Mendes Ribeiro Filho. Tenho certeza, senador Moca, que quando o senhor falar com os seus produtores lá no Mato Grosso do Sul, lá em Chapadão do Sul, onde eu tive o prazer de conhecer, grande parte saídos do meu estado para fazer a riqueza dessa região tão promissora, eles ficaram muito contentes de estar ali acompanhando hoje. E ontem também, lá na Rio Mais 20, encontrei o Almir Dal Pasquale, da AproSoja, e o Eduardo Riedel, da FamaSul, também empenhados e sabendo que Vossa Excelência está comprometido com esses objetivos de a gente melhorar as condições. Porque é do setor agropecuário que sai toda a pauta de exportação. O abastecimento interno no Brasil desse mercado gigantesco é garantido por cada vez melhores safras de arroz, de feijão, agora abalada profundamente com a seca no Sul, na Bahia e em vários estados do Nordeste. E é preciso ter um olhar muito cuidadoso, não só no custo financeiro, mas melhorar a logística, melhorar as estradas, melhorar as condições. E há também uma atenção grande dos agricultores aguardando o que esta Casa decidirá em relação à segurança jurídica para a questão do Código Florestal. Vossa Excelência, que trabalhou tanto na Câmara dos Deputados, que está aqui no Senado, contribuiu enormemente para o entendimento político do possível do acordo que nós aprovamos, que foi o melhor que nós pudemos ter produzido, sabe da relevância que tem a questão do Código para os produtores brasileiros, qualquer tamanho, agricultor familiar, médio agricultor, tudo. Então, essa iniciativa de Vossa Excelência, conversando com Osmar Dias, que eu reputo como uma das maiores autoridades e especialistas na produção agropecuária, teve um papel muito relevante aqui no Senado Federal como senador, e agora nesse papel relevante de vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, continua fazendo um trabalho. E, junto à questão do juro, de reduzir o juro, nós precisamos urgentemente trabalhar com uma questão que é seguro de renda para a agricultura, para que na hora de um insucesso ele possa estar protegido com um seguro de renda, porque hoje só tem Proagro. E o Proagro, se sabe, é um seguro do financiamento que interessa mais para o banco do que propriamente para o produtor. Cumprimento o senador Moca e continue nessa luta. Conte com o nosso apoio. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero incorporar à parte de Vossa Excelência
ao meu pronunciamento e dizer, senhor presidente, que realmente essa questão dos juros é apenas uma parte. Nós precisamos da infraestrutura tão necessária, precisamos votar agora essa medida provisória, um grande entendimento entre o Senado e a Câmara, eu acho que é fundamental. E ainda nessa terça-feira eu fui a um almoço da Frente Parlamentar da Agricultura, estivemos reunidos com os senhores deputados federais, no sentido de que a gente possa agora fazer um texto e que será votado naquela comissão mista que possa representar um consenso, né, entre o que pensa a Câmara dos Deputados e o Senado. Eu tenho comigo que aqui no Senado, o senador Luiz Henrique, o senador Jorge Viana, todos nós fizemos o melhor. É claro que a Câmara tem legitimidade tranquila, né, tem para modificar. Ocorre que a presidente vetou, e em cima do veto vem uma medida provisória, e agora nós temos, ao analisar a medida provisória, temos que achar um texto que consiga realmente representar, pelo menos a média, da opinião dos senhores deputados e aqui dos senhores senadores e senadoras. Mas eu quero encerrar esse meu pronunciamento dizendo, senadora Ana Amélia e presidente Mozarito Cavalcante, que eu fui atrás, em busca do ex-senador Osmar Dias, exatamente porque eu tenho a compreensão que esse tipo de proposta, ele deverá vir do Executivo. E como o Banco do Brasil, sobretudo esse segmento do agronegócio, será ouvido quando da formulação do Plano Safra, e não tenho a menor dúvida que ninguém melhor que o ex-senador Osmar Dias para influenciar nessa discussão e, quem sabe, essa proposta nossa pode ser, de alguma forma, aproveitada. Mas eu insisto, né, o crédito rural representa 6% apenas de todo o crédito oferecido à sociedade brasileira. Então, eu acho que reduzir o imposto em cima desse crédito pode beneficiar diretamente e permitir a redução desse juro. Senhor presidente, muito obrigado.